Os governos estão jogando as coisas na parede para ver o que cola. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Elon Musk disse num tweet ontem, no final do dia, o seguinte: Tesla suspendeu a compra de veículos usando Bitcoin. Estamos preocupados com o rápido crescimento do uso de combustível fóssil pela mineração e transações de Bitcoin, especialmente carvão, que tem a pior emissão entre os combustíveis. Criptomoeda é uma boa ideia em muitos aspectos e acreditamos ter um futuro promissor, mas não pode vir ao custo do meio ambiente. Tesla não vai vender nenhum Bitcoin e pretendemos usá-los para transações assim que a mineração usar mais energia sustentável. Também estamos procurando outras criptomoedas que usem menos de 1% da energia por transação do Bitcoin. Esse tweet foi uma ducha de água fria para muita gente. O preço do Bitcoin chegou a cair bastante coisa, não apenas pela reversão da expectativa. A Tesla e Elon Musk pareciam cada vez mais entusiasmados com a moeda e decidiram voltar atrás, mas também pela crítica embutida no próprio tweet. Elon Musk aponta como motivo para essa reversão a questão do desperdício de energia do Bitcoin. Existem 3 pontos importantes para avaliarmos nisso. O Bitcoin, de fato, desperdiça muita energia? E Elon Musk não sabia disso antes? Por que ele voltou atrás quanto ao Bitcoin? E o que isso significa para o futuro do Bitcoin? Vamos começar pela questão do suposto desperdício de energia no Bitcoin. Já temos vídeos aqui no canal tratando do tema, e também tem um no canal do Marco Batalha que é muito bom, mas vale a pena repetir o ponto. Bitcoin gasta energia em diversas partes. Primeiro, por ser uma plataforma descentralizada. Isso significa que existem cópias da base de dados rodando em cada nodo do Bitcoin. Mas isso é um desperdício de energia? Não, porque esse é o exato propósito do Bitcoin, é ser uma moeda descentralizada. Não faz sentido substituir isso por uma base centralizada que gastaria menos energia, porque isso tornaria inviável o propósito da moeda. Outro gasto de energia é na mineração. Existe muita confusão entre os leigos sobre o que é o processo de mineração do Bitcoin. A mineração é uma forma de ordenar as transações do Bitcoin. Como toda moeda centralizada, é preciso ordenar as transações. Cada transação no Bitcoin tem origem em um nodo e é propagada pelos demais nodos da rede. Mas isso faria com que transações chegassem em nodos diferentes, em ordem diferente. E isso traria vários problemas, dentre eles um ataque conhecido como duplo gasto. Mas como ordenar as transações em toda a rede? Como garantir que todos os nodos têm todas as transações do Bitcoin na exata mesma ordem? Bem, a solução do Bitcoin diz que o primeiro nodo que resolver uma charada matemática complicada tem o direito de ordenar todas as transações que ainda não foram confirmadas. A charada envolve um número presente no último bloco, então os nodos só conseguem começar a tentar resolver o próximo bloco depois que o bloco anterior já foi resolvido. E a dificuldade de achar a resposta é calibrada de forma a demorar mais ou menos 10 minutos a cada bloco. Vários mineradores são nodos especializados em resolver essa charada matemática, trabalham para tentar encontrar a solução. No final, quando um nodo acha o resultado, ele monta o bloco com as últimas transações ordenadas, o resultado da charada, e publica isso na rede. Os demais nodos podem verificar facilmente que é a resposta correta, aceitam tal bloco e passam a minerar o seguinte. Esse bloco ele inclui uma recompensa para si mesmo, conforme o algoritmo do Bitcoin. E é assim que os mineradores ganham dinheiro. O argumento aqui é que isso gera desperdício de energia, porque os outros mineradores tentaram resolver o problema com o mesmo esforço, gastaram um monte de energia elétrica, mas como foi aquele minerador que resolveu, eles têm que jogar todo o trabalho deles no lixo e começar a minerar novamente o próximo bloco. Essa energia foi jogada fora, foi desperdiçada, e seria muita energia. Mas aqui, de novo, note que é preciso esse tipo de competição com base em energia para evitar que alguém tome conta da rede. A energia não é desperdiçada na mineração da mesma forma que manter múltiplos nodos na rede não desperdiça energia, faz parte da estrutura necessária para manter o Bitcoin descentralizado. Algumas pessoas argumentam que existem outras formas de ordenar as transações sem esse Proof of Work, como é chamado esse algoritmo, POW, tais como, por exemplo, teria um outro algoritmo chamado Proof of Stake, POS,
que poderia fazer isso melhor sem gastar tanta energia. Mas como já explicamos no vídeo POS é melhor que POW, isso é feito ao custo de aumentar a centralização do controle das transações. Para garantir a descentralização, o mecanismo utilizado precisa ter um pé na realidade, e um mecanismo POW é, até onde se sabe, a melhor opção. Portanto, é um erro afirmar que o Bitcoin desperdiça energia. O Bitcoin gasta energia sim, mas ele gasta a exata energia necessária para uma entidade como ele funcionar, para uma moeda descentralizada funcionar. Agora, algumas pessoas podem argumentar, mas para que a gente precisa do Bitcoin se já temos as moedas estatais? Por que gastar energia com o Bitcoin? E o argumento aqui é muito simples. O seu celular moderno aí gasta muito mais energia que o seu telefone de linha, você sabia disso? Por que você prefere usar um celular se tem um telefone de linha que também faz chamadas? Carros gastam muito mais energia do que carroças. Por que você prefere ter um carro gastando essa montanha de energia ao invés de ter uma carroça puxada a cavalo que atende ao mesmo propósito? O seu computador gasta muito mais energia que a sua máquina de escrever manual. Por que trocamos nossas máquinas de escrever por computadores? A resposta a todas essas perguntas é a mesma, é óbvia. A evolução tecnológica demanda mais energia. As coisas mais avançadas são muito melhores do que as versões anteriores delas, mesmo que tenham originalmente propósitos similares. Não tem como comparar um celular com um telefone de linha. Um celular faz muito mais coisa, exatamente como o Bitcoin em relação às moedas fiat, as moedas geradas por estados. A humanidade avança sempre usando mais energia mesmo. E nisso o Bitcoin tem uma enorme vantagem. Ele força mineradores a usar energia renovável. Sim, talvez você não tenha se dado conta disso, mas 74% da energia usada para minerar Bitcoin é renovável. Isso já é muito mais do que, por exemplo, a energia média nos Estados Unidos ou na Europa, e a tendência é isso crescer. Por que isso? Porque o custo da energia elétrica faz toda a diferença do mundo no Bitcoin. Aqui no Brasil, por exemplo, onde a energia elétrica é cara, minerar Bitcoin simplesmente não compensa. Você gastaria mais em energia elétrica do que ganharia em Bitcoins. Então, onde o Bitcoin é minerado? Em regiões que têm energia elétrica muito barata. A Islândia, com sua energia geotérmica abundante, tem vários mineradores. A região da Mongólia interior, que apesar do nome não fica na Mongólia, fica na China, também tem vastos recursos hidrelétricos e eólicos que são subutilizados e, portanto, energia barata. No Paraguai, aqui na América do Sul, devido ao acordo com Itaipu, tem também uma energia elétrica muito barata. São nesses lugares que o Bitcoin consegue ser minerado com lucro. Energia elétrica barata está sempre associado a uma fonte renovável disponível na região. Sabe qual energia elétrica nunca é barata? A de combustíveis fósseis, do carvão e do petróleo, porque o mercado de petróleo e carvão é um só no mundo todo. Mesmo um país, por exemplo, como a Venezuela, que tem amplas reservas de petróleo, sai mais em conta para ela vender o petróleo dela diretamente do que queimar esse petróleo para gerar energia elétrica, para então minerar Bitcoin. Apenas energias renováveis de fontes próximas podem tornar a mineração do Bitcoin atraente. Pior, nesses casos, se a energia não fosse usada nesse propósito, provavelmente seria desperdiçada mesmo, não seria usada. Além disso, comparações do tipo a mineração do Bitcoin gasta quase a mesma coisa que a Argentina, por exemplo, que saíram em alguns jornais com o objetivo de dizer que o Bitcoin gasta muito, mostram apenas o quão pouca energia elétrica em relação ao mundo todo a Argentina gasta. Dos 27 mil terawatts-hora, que é a produção global de energia, o Bitcoin gasta só 127. Se você comparar com, por exemplo, todos os ar-condicionados do mundo, ou todas as máquinas de secagem de roupa do mundo, ou mesmo com todos os bancos centrais do mundo, você vai ver que o Bitcoin gasta muito pouco, na verdade. E lembre-se, o Bitcoin pode substituir todos os bancos centrais do mundo. Seria uma economia enorme de energia. Esse argumento ambiental contra o Bitcoin não faz sentido nenhum, sendo apenas mais uma das besteiras tentadas por governos para justificar proibições
e regulamentações, e também por outras criptomoedas para tentar vender seu peixe. Veja, minha criptomoeda aqui gasta menos energia que o Bitcoin, o que no final não faz sentido, porque na maior parte das vezes estaremos comparando carros elétricos com patinetes elétricos. Os dois não fazem a mesma coisa. Moedas criptográficas que abrem mão do POW permitem o controle da rede mais fácil e, portanto, não são comparação com o Bitcoin. É fácil ver porque o governo prefere essas muito mais por esse exato motivo. E por falar em carros elétricos, afinal, por que Elon Musk então voltou atrás no Bitcoin? Ele está só tentando manipular o mercado? Ele não entende o suficiente da moeda? Ele não estudou o assunto antes? Nada disso. Na minha opinião, a questão é bem mais simples. Ele está tentando obter a certificação para entrar no mercado de crédito de energia renovável do titio Joe Biden. Sim, vem mais um pacotão milionário de auxílio por aí. Obtendo essa certificação, ele ganha uma tonelada de benefícios e subsídios do governo. No final, Elon Musk é só mais um corporativista, todos nós sabemos disso. Para isso, ele precisava provar que a Tesla não deixa pegada de carbono. E adivinha em que ponto os burocratas do governo americano empacaram? Nas minas de lítio que causam enormes problemas ambientais? Na solução para reciclagem das baterias do Tesla que ninguém sabe ainda como fazer? Nos gases e líquidos tóxicos usados no processo de fabricação dessas baterias? Não, eles implicaram no Bitcoin. Não é de se estranhar, o Bitcoin é um problema para o governo e o governo sabe disso. E é aqui que chegamos no ponto importante. E quanto ao futuro? O que essa saída do Elon Musk diz em relação ao futuro do Bitcoin? Bem, no curto prazo, uma queda é esperada. Elon Musk é uma figura influente e muita gente leva a sério seus tweets. Então não importa se tem mérito ou não o que ele falou, as palavras dele vão prejudicar o Bitcoin no curto prazo. Mas nada que ele não vá recuperar mais adiante, pelos próprios méritos do Bitcoin. No longo prazo, isso mostra que a guerra do governo contra o Bitcoin está começando a pegar fogo. Eles querem colar qualquer imagem negativa possível no Bitcoin, algo como ruim para o meio ambiente, associado a crime e lavagem de dinheiro. O governo vai tentar associar qualquer característica ruim que ele possa para ver o que cola com a população. O objetivo deles é acabar com o Bitcoin e sabem que isso pode ser feito, por exemplo, favorecendo outras criptomoedas que eles possam controlar com mais facilidade. Isso é normal e esperado, mas felizmente o Bitcoin já atingiu um grau tão alto de adoção, mesmo que a maior parte das pessoas ainda não saiba como funciona o Bitcoin, o número de pessoas que sabe como ele funciona já é tão grande que é difícil imaginar terem algum sucesso agora. Ainda mais com os pacotes do titio Joe Biden jogando cada vez mais dólares na economia. O Bitcoin não precisa fazer muito para mostrar seu valor nesse cenário. É só questão de tempo para as pessoas perceberem esse valor. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Nicolau The Great, escrito e narrado por Peter Turgunia. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!